Olá, que bom ter você aqui em nossa primeira Pílula de Felicidade. Serão doses homeopáticas, onde a gente vai discutir a felicidade e temas correlatos. A nossa primeira convidada é a doutora Floriana Bertini. Ela é médica cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pós-graduada em coaching em saúde e bem-estar pela Faculdade de Estudos em Ciência de Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Floriana, tudo bem? É um prazer falar com você e já começo te perguntando, ser feliz faz bem para a saúde? Oi, Benedito, que honra minha estar aqui com você nesse quadro chamado Pílula de Felicidade. Coisa linda, muito obrigada. E sem dúvida, sim, essa pergunta eu gosto de responder. Sim, a felicidade faz muito bem à saúde. Podemos começar a conversar em neurotransmissores, em neurohormônios, em cascata de efeitos, em fatores desencadeantes, mecanismos, o que você quiser. Mas se a resposta for só sim ou não, sim, e muito. Que bom, Flor. Bom, hoje em dia, né, até mesmo por questões da pandemia, o nosso tempo parece estar ficando mais curto e as tarefas parecem estar aumentando. Isso costuma produzir níveis de estresse mais elevado. Até que ponto, Floriana, níveis de estresse permanentes, constantes, podem prejudicar a nossa saúde e impactar no nosso bem-estar e felicidade? Veja, não existe um número, uma nota de corte, a partir do qual a gente diga, olha, até tal ponto ok, dali para frente não dá, né? O que a gente entende do ponto de vista da medicina é que um certo nível de estresse episódico, ou seja, não contínuo, não constante, ele é até importante, ele foi determinante na evolução da espécie, na sobrevivência, porque afinal de contas, todos nós que estamos aqui vivos hoje, somos o resultado de ancestrais que sobreviveram às adversidades da vida em todos os tempos, através de respostas que foram desencadeadas pelo próprio estresse. Ou seja, desde a época dos dinossauros, quando era preciso correr, fosse para fugir ou fosse para atacar, era necessário que o estresse gerasse uma resposta cardiovascular que colocasse todos os nossos músculos em condições de renderem o máximo possível e garantir a pele, tá certo? Só que assim, não era um dinossauro por segundo, 24 horas por dia, 12 meses por ano, todos os anos. Então, assim, existe um limite fisiológico de adaptação. Então, picos episódicos de estresse, ok. Estresse contínuo, estresse como modus operandi, o estresse de durmo com estresse, durmo mal. Acordo com estresse, acordo mal. E me sinto sufocado pela equação do tempo que não consigo administrar de forma efetiva, aí sim, rompe-se a barreira do que é saudável, do que é fisiológico, e abre-se o leque para uma série de possibilidades disfuncionais, ou seja, campo fértil para doenças. Entendi. A gente tem um fenômeno, né, no nosso corpo, que um leigo diria, é a homeostase, que é o equilíbrio, né, no Sim. funcionamento de tudo. E os estresses, os Perfeito. níveis de estresse contínuos mexem com esse equilíbrio e para que o corpo volte ao normal, é necessário um movimento, diríamos assim, meio brusco, que seria a alostase. É isso mesmo? É assim que funciona, Floriana? Por isso é importante a gente manter o equilíbrio entre as coisas? Na verdade, o equilíbrio é muito importante que se entenda o equilíbrio como algo dinâmico, não é um equilíbrio Sim, estático. sim. Então, se a gente imaginar uma linha chata, né, uma linha achatada, em medicina, uma linha achatada não é bom sinal, pelo menos na cardiologia, chamamos de assistolia, quando o coração para de bater. Metaforicamente falando, o pulso, ele é cíclico, né? Sim. Então, assim, as oscilações
tendem a fazer com que a gente busque um equilíbrio que não é uma linha reta, é um equilíbrio dinâmico. E se existe uma arte de administrar todas as demandas às quais somos submetidos, para que, no menor número possível de momentos, o desequilíbrio assuma o controle. Perfeito. Mas não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa finita, isso que é mais importante. Algumas vezes a gente tem a fantasia de imaginar que, ok, coloquei o Waze, aprendi o caminho, sei que se eu seguir naquela direção, eu chego onde eu preciso, chego ao meu destino num tempo X, num tempo tal. Não funciona assim. Então, assim, às vezes já me convidaram para falar sobre a receita da felicidade, eu declinei o convite. Não existe uma receita. Eu gostei da metáfora da pílula por ser pequenas doses, né? Pílula da felicidade. Então, ok. E ainda dentro dessa metáfora da linha, né? E dessas subidas e descidas, procurando chegar no equilíbrio da linha, um dos fatores determinantes de sucesso é a consciência da rede de apoio, ou seja, aquela sensação de que não estamos sozinhos na tarefa, de que existem pessoas que passam por situações semelhantes, profissionais da área da saúde capacitados para disponibilizar ferramentas e instrumentos para continuar nessa busca, que é uma busca em movimento, de um ponto mais confortável, de um ponto mais funcional, em que, inclusive, o rendimento aumenta, a produtividade aumenta, o absenteísmo nas empresas diminui, né? Que são conceitos muito bem esclarecidos e documentados dentro da modernidade. Que coisa boa. Falando de longevidade, né? Segundo o IBGE, a média, né, de idade das pessoas, dos brasileiros, está subindo, né? A gente está aumentando a nossa vida útil, a nossa vida com qualidade. Você diria que aspectos ligados à felicidade e ao bem-estar podem contribuir para aumentar a nossa expectativa de vida? Com certeza, sim. E quem diz isso nem sou eu, pessoa médica isoladamente, sim, diversos estudos publicados em periódicos indexados, médicos, reconhecidos. E acredito que a mídia e a imprensa leiga têm um papel fundamental na divulgação desses conceitos, porque o trabalho desenvolvido nas Blue Zones, ou seja, nas regiões distribuídas pelo mundo, onde as pessoas naturalmente vivem por mais tempo, ou seja, os índices de mortalidade apontam para vidas mais longevas e causas de óbito mais compatíveis com a evolução mesmo, somos finitos, né, com a evolução da máquina, vamos dizer assim, são muito importantes nesse aspecto. Então, com certeza, a felicidade é um ativo para a longevidade. Que legal. Bom, para a gente finalizar, já que falamos de pílulas, né, uma última pergunta, uma última sugestão. O que você diria para os nossos ouvintes que pudesse ser relacionado à saúde e felicidade? Que dicas eu posso adotar na minha saúde que podem me tornar uma pessoa mais feliz e que escolhas que me fazem mais feliz podem impactar na minha saúde? Você quer a resposta em uma palavra ou em mais de uma palavra? Ou nos dois modelos? Fique à vontade, nos dois modelos. Porque a hora que você começou a falar, me veio uma palavra à mente. Sim. E essa palavra se chama propósito. Perfeito, perfeito. Então, se a minha resposta tiver que ser sintética, por estarmos num contexto de pílula, eu vou falar o seguinte: siga o seu propósito. E aí vem a explicação da frase curta, que é a seguinte: para seguir um propósito, eu preciso ter um nível de autoconhecimento que faça com que os meus olhos tenham clareza em enxergar qual é o meu propósito, o motivo pelo qual eu acordo todos os dias. O tal do Ikigai das Blue Zones. Mas aí a gente não vai poder falar sobre isso na pílula, vai ter que ser no tratamento inteiro, né? Uma dose só, vai ser mais dose. Pronto, olha a médica falando novamente. E a partir do momento que o meu autoconhecimento permite que eu enxergue bem o meu propósito,
eu preciso permitir uma organização interna para que eu consiga chegar lá. E aí eu vou cuidar da minha alimentação, naturalmente, vou cuidar da minha atividade física, do meu movimento, vou perceber que a minha higiene do sono é importante para que eu possa render no dia seguinte, vou me esforçar para melhorar o meu gerenciamento de estresse e vou administrar os meus vícios, sejam eles quais forem, desde alimentares até substâncias tóxicas ou até mesmo celulares, enfim, vícios. Então, assim, o primeiro passo é a identificação do propósito, o segundo passo é a organização de como chegar lá com saúde. Floriana, é sempre uma grande alegria, agora passa a ser uma grande felicidade conversar com você, uma querida amiga, uma profissional assim de primeira grandeza. Muito obrigado por estar conosco, obrigado por inaugurar conosco o Pílulas de Felicidade, um novo modo do Instituto Movimento pela Felicidade discutir esse tema tão importante nos dias de hoje. Gratidão a você, um grande abraço. Gratidão sem moderação. Um abraço. Outros.